16 de junho de 2025, às 3h45 da manhã, Oceano Ártico. Os primeiros mísseis são lançados das profundezas do Ártico a cerca de 30 metros de profundidade. 30 Tomahawks partem em direção ao norte da Rússia, a partir do USS Florida, um submarino estratégico da classe Ohio, que foi reequipado. Cada um deles custa $2 milhões e 1.000 libras esterlinas em explosivos controlados por sistemas de satélite que não podem ser interferidos. Dezenas de caças do porta-aviões Gerald R. Ford levantam voo em poucos minutos sobre os fiordes da Noruega. Começou um dos ataques mais rápidos e precisos da Marinha do Sequoia-Saco nas últimas décadas. Este ataque foi mais do que uma simples operação militar. Foi um lembrete do poder que Washington pode demonstrar sem aviso prévio. Apenas 2 horas após o primeiro lançamento, o mapa de Murmansk começou a mudar devido às explosões nas bases de combustível, à destruição dos centros de comando e ao desaparecimento dos sinais dos radares russos. No entanto, o poder de fogo e o treino foram componentes importantes para o sucesso deste Blitzkrieg. 24 horas antes do primeiro lançamento, o USS Gerald R. Ford estava totalmente pronto sob o céu cinzento da Noruega. Os engenheiros carregavam mísseis anti-radar AGM-88 Army e unidades de navegação JDAM no convés. Especialistas em segurança radioelétrica estudavam as frequências dos sistemas de defesa antiaérea russos, em particular o S-400, localizado perto de Severomorsk. Paralelamente debaixo de água, o USS Florida movia-se quase silenciosamente, evitando as patrulhas russas. Cada detalhe da operação foi cuidadosamente pensado para não dar ao inimigo nem um minuto de preocupação. O objetivo foi alcançado. O primeiro ataque atingiu uma base de combustível ao norte de Murmansk. A explosão iluminou o horizonte e criou uma onda de choque que atingiu aldeias num raio de 15 quilômetros. O posto de comando S-400 foi destruído pelo segundo míssil. Analistas ocidentais acreditam que era esse complexo que deveria ser a base do sistema de defesa antimísseis da Zona Ártica. Ele desapareceu em 50 segundos. É interessante notar que nenhum dos 30 Tomahawks da primeira onda foi capturado até agora. Os mísseis pouco visíveis voando a uma altura de 30 metros, girando em torno das colinas e evitando a radiação do radar, revelaram-se vulneráveis à defesa antiaérea russa projetada para ataques aéreos em massa. Mais tarde, analistas moscovitas reconheceram que os principais sistemas de defesa aérea estavam direcionados para sudoeste para o Mar Báltico, onde naquele momento se encontrava o porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower, realizando exercícios de diversão. Além disso, apesar de os satélites de reconhecimento russos terem testemunhado a atividade, eles presumiram que não era naquela região. É importante notar que a superioridade da informação permitiu a realização da operação. O objetivo de cada elemento, desde a trajetória até o silêncio de rádio da observação passiva do E-2D Hawkeye, até os ataques do Growler, era enganar e cegar o inimigo. E só depois disso, o golpe. De acordo com a Reuters e a Defense News, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Rússia foi convocada apenas 4 horas após o ataque em Moscovo, mas a maioria dos principais centros de comunicações na região da Península de Kola já havia sido destruída. Embora os militares russos tenham anunciado o início de uma fase de contra-ataque parcial, não foi registrada qualquer atividade aérea ou de mísseis. Isso ressalta a paralisia física e a pressão psicológica causadas pela precisão e pela surpresa do ataque. Às vésperas de uma nova onda de instabilidade geopolítica, este ataque pode ser visto como uma demonstração de força. Washington realizou na prática um ensaio da 5ª geração de conflitos, com total coordenação, perdas mínimas e total surpresa, num contexto de agravamento da situação no Médio Oriente e das declarações de Trump sobre o
restabelecimento incondicional da liderança global do ZOA. Seja como for, o norte da Rússia, que era considerado um bastião inexpugnável, foi completamente destruído pela primeira vez em 10 anos. Nenhum ataque militar bem-sucedido acontece por acaso, especialmente quando se trata da complexa defesa da ala norte da Rússia, protegida por estações de radar complexos, S-300 e S-400, meios de guerra eletrônica e interseção aérea. No entanto, na manhã de 16 de junho, todo esse escudo foi literalmente destruído em poucas horas. Por quê? Os Estados Unidos executaram um sistema cuidadosamente planeado de engano e desinformação. Neste espetáculo, o porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower realizou exercícios demonstrativos na região do Báltico alguns dias antes do início do ataque. Parecia que alguém estava prestes a atacar os países bálticos, utilizando patrulhas de combate, comunicações de rádio em canais abertos e radares em ação. Os analistas da inteligência russa parecem ter chegado à conclusão de que o principal perigo vinha do sudoeste. Foi para lá que foram enviados aviões de reconhecimento aéreo e instalados postos de observação adicionais. Enquanto isso, o Gerald R. Ford e o submarino Florida operavam em silêncio total ao largo da costa da Noruega, sem levantar suspeitas. Até os radares dos navios funcionavam em modo de controlo de emissões, para evitar a interseção de sinais. Os aviões E-2D Hawkeye realizavam cuidadosamente um reconhecimento passivo, enquanto os Growler ensaiavam ataques eletrônicos em silêncio total. Assim, criava-se a falsa impressão de que todas as forças dos Estados Unidos estavam concentradas no Báltico. Por outro lado, o submarino Florida aproximava-se discretamente do ponto de lançamento. Foi aqui que se revelou a engenhosidade da estratégia usar a atividade ruidosa de um grupo de navios para distrair a atenção e esconder na outra ala um submarino e um porta-aviões mortalmente silenciosos. Quando o inimigo ouviu o barulho, decidiu que era ele que representava o perigo. O porta-voz oficial do Pentágono, John Kirby, afirmou que o sucesso da operação residiu na sincronização total de todos os elos, incluindo o tratamento psicológico do inimigo. Não é exagero, os Estados Unidos utilizaram habilmente o ruído informativo para enganar os serviços secretos russos. Analistas russos reconheceram que todo esse teatro, com a participação de Eisenhower, foi interpretado como um ensaio real para uma operação de desembarque em Kaliningrado. Enquanto isso, nas profundezas geladas do Mar de Barents, 154 Tomahawks da Flórida aguardavam a sua hora, e eles receberam a sua missão. São precisamente estas operações divididas em que uma parte da frota atrai a atenção e a outra desferem o golpe real que estão a tornar-se cada vez mais comuns entre os militares do LKCU, de acordo com relatos do The Drive e do Wall Street Journal. Isto faz parte de uma nova estratégia de operações marítimas distribuídas destinada a desorganizar o inimigo antes do início da fase ativa do combate. Foi dada especial atenção ao trabalho dos satélites de reconhecimento do Zepasikiwa. Em tempo real, os satélites da série KH-11 e RQ-4 Global Hawk comunicavam a posição dos radares russos, as rotas de patrulha e até mesmo o nível de atividade nos portos de Murmansk e Severomorsk. Como um mosaico de ameaças, os dados eram transmitidos aos centros analíticos do Pentágono e em seguida distribuídos às tropas mais importantes. Assim, a operação foi construída como um sistema multinível, incluindo o trabalho de pilotos táticos e observações orbitais. Não é de surpreender que os sistemas de defesa aérea russos tenham sido prejudicados. A principal característica dessa surpresa foi o facto de a aviação russa não ter reagido durante as primeiras 3 horas do ataque. Nenhum caça, nenhum míssil foi lançado contra os Tomahawks na primeira onda. Isso demonstra não só uma vantagem tecnológica,
mas também consequências psicológicas. Os operadores russos não sabiam de onde vinha o ataque. Entretanto, analistas navais do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIs, observam que décadas de exercícios e investimentos em guerras em rede levaram a essa coordenação entre o submarino, o porta-aviões, os aviões de guerra eletrônica e a inteligência por satélite. Os Estados Unidos conseguiram unir partes dispersas num sistema único que funciona em tempo real. A operação ao largo da costa da Rússia é uma prova clara de que os EUA estão prontos para usar a força, não só no Médio Oriente, mas também no Ártico, cada vez mais referido como o novo teatro do grande jogo. Isto é particularmente importante, tendo em conta as atuais circunstâncias internacionais, especialmente considerando o bloqueio contínuo do Estreito de Hormuz e a crescente pressão sobre o Irão. Talvez seja por esta razão que os militares britânicos e canadianos se tornaram mais ativos na região ártica imediatamente após o ataque, começando a enviar observadores para o arquipélago de Spitsbergen. Além disso, o ministro da Defesa da Noruega defendeu uma cimeira imediata da OTAN em Bruxelas. O ataque americano não só abriu uma frente, como também atraiu aliados. Às 05h45 da manhã, já eram os motores a reação a rugir sobre o Mar de Barents e não o trovão. O navio USS Gerald R. Ford transformou-se num verdadeiro foco de perigo. O convés do porta-aviões funcionava como um mecanismo robótico. Caças FA-18 Super Hornet lançavam catapultas com um silvo a cada 20 segundos, enquanto EA-18G Growler subiam ao céu, máquinas com armas principais invisíveis, mas mortalmente eficazes. Em 10 minutos, mais de 20 aviões de combate decolaram do convés, cada um transportando bombas mortíferas, como as bombas JDAM, guiadas com peso de até 900 quilos, e mísseis anti-radar AGM-88 HARM. A equipa de guerra eletrônica Growler posicionou as suas antenas e ativou interferências em todas as bandas dos radares russos. Começando com um pequeno ruído eletrônico, rapidamente se transformou num caos ensurdecedor. Os operadores russos observavam os alvos fantasmas a aparecer nos seus ecrãs nos bunkers, perto de Murmansk. Os sinais que se moviam de forma ilógica desapareciam e reapareciam noutro local. Posteriormente, um dos operadores do S-400, na região de Aramorsk, informou num relatório confidencial que o sistema estava a emitir 17 alvos falsos ao mesmo tempo, mas nenhum deles foi confirmado. Furiosos, os comandantes tentaram levantar manualmente os localizadores para entrar em contato com os cálculos mais próximos do Pantsir S-1, mas os sinais de rádio eram apenas interferências. As pessoas que ainda tentaram ligar os radares foram rapidamente localizadas. O Growler, que monitorava o ar, rapidamente determinou as coordenadas do radar em funcionamento e as transmitiu aos Hornets mais próximos através do canal protegido Link 16. 15 segundos depois, 2 mísseis HARM passaram sobre a bateria russa, destruindo-a completamente. A Rand Corporation afirma que a combinação de guerra eletrônica e ataque pontual permitiu aos Estados Unidos destruir a maior parte dos sistemas de defesa aérea russos em menos de 1 hora. É difícil superestimar a importância deste sucesso, uma vez que dezenas de milhares de milhões de dólares investidos na defesa do Ártico se transformaram em destroços em chamas. Ao mesmo tempo, apareceram no céu os aviões E-2D Hawkeye, de vigilância de longo alcance. Eles não estavam apenas a observar, estavam a planear como agir. As suas tripulações recebiam informações de todas as plataformas satélites submarinos, sensores terrestres, radares Hornet e até mesmo UAVs de reconhecimento localizados perto de Arkhangelsk. Tudo isso foi combinado numa visualização única do espaço de combate em tempo real. As bombas JDAM foram lançadas de uma altura de 6 a 8 mil metros e voaram de acordo com coordenadas atualizadas diretamente no ar.
A precisão do impacto ultrapassou os 3 metros. Isso permitiu destruir não só alvos importantes, como centros de comunicações, depósitos de munições e hangares, mas também alvos móveis como instalações antiaéreas, móveis que tentavam esconder-se na floresta ou em desfiladeiros cobertos de neve. Os centros de comando em profundidade receberam atenção especial. Foi para eles que foi direcionada parte do JDAM com ogivas de concreto. Um desses ataques atingiu um quartel-general subterrâneo da defesa antiaérea, levando à destruição do túnel de entrada e dos interiores do edifício. Analistas militares como a Jane's Defense Weekly enfatizam que tudo isso foi possível graças à total autonomia dos grupos aéreos americanos. Cada piloto podia receber dados do Hawkeye Growler satélites e até plataformas submarinas, além da capacidade de comunicação com o porta-aviões e GPS. Isso permitiu caçar em tempo real qualquer alvo. Como resultado desse horror, as tentativas da aviação russa de interceptar os alvos não tiveram sucesso. Vários MiG-31 foram enviados da base de Montchegorsk, mas não havia comunicação de rádio com os postos de comando. Eles voltaram para a base sem entrar em combate porque estavam cegos e surdos. Posteriormente, um dos membros da tripulação relatou que havia tanta interferência no céu que era impossível distinguir o inimigo da interferência. Nesse momento, os grupos de ataque Hornet regressaram ao Gerald R. Ford. Nenhuma máquina foi abatida, mas todas estavam danificadas. Eles lançaram mais de 36 toneladas de munições em 90 minutos. Em áreas seguras ao sul da zona de conflito, o KC-135 forneceu reabastecimento para aqueles que permaneceram no ar. Assim, a onda de choque não foi interrompida nem por um minuto. O ataque aéreo do ZEWA transformou-se num verdadeiro rolo compressor, passando pelo sistema de defesa aérea da Rússia sem resistência, devido à alta velocidade dos aviões, ao abastecimento contínuo de combustível e à ausência de pontos vulneráveis. Os soldados do exército russo estavam em abrigos no solo, perto de Severomorsk. Apesar de verem flashes, ouvirem o barulho dos motores e sentirem o calor dos impactos, não conseguiram responder ao fogo. Eles sabiam que a ativação do sistema causaria um choque. Mesmo um combatente experiente ficaria deprimido com tal desesperança. Como resultado, a segunda fase da operação mostrou que os Iperi Tauri não só foram capazes de desferir um golpe, mas também de paralisar e humilhar o sistema de defesa que a Rússia levou décadas a construir. Depois que parecia que a operação havia terminado e os vestígios dos aviões americanos desapareceram do céu sobre Murmansk, o ataque ocorreu novamente, ainda mais forte e profundo. Foi uma pausa estratégica antes da segunda onda, não uma pausa. Atualmente está ocorrendo a destruição total da logística dos postos de comando e da infraestrutura. Às 07h30, hora local, o submarino USS Florida voltou a disparar. Lançou mais 40 mísseis Tomahawk Block V, protegido pelo silêncio das ondas de rádio e pelas correntes árticas. Até os sistemas residuais de alerta precoce da Rússia ficaram sobrecarregados com os lançamentos que foram realizados em sequência com intervalos de alguns segundos. Desta vez, os mísseis seguiram rotas mais complexas, contornando as zonas de defesa aérea detectadas, descendo a uma altitude de 30 a 50 metros e contornando as elevações. Os alvos tornaram-se ainda mais específicos. Enquanto a primeira onda atingiu importantes instalações logísticas e defensivas, agora, os alvos são os centros de tomada de decisão. Na região de Petchenga e ao sul de Severomorsk, vários Tomahawks com ogivas de concreto foram direcionados a bunkers subterrâneos protegidos. De acordo com a agência TAS, um dos ataques destruiu um centro de comando de 3 andares que controlava a rede de radar do Ártico. O Centro de Comunicações Militares, em Severomorsk, é alimentado por uma subestação de distribuição de energia, e este ataque foi um dos mais destrutivos. Após o impacto do míssil, toda a região norte ficou sem eletricidade.
Apesar de os geradores de reserva terem funcionado apenas parcialmente, a maioria das redes de transmissão de dados ficou desativada. Durante 4 horas e meia, os oficiais russos ficaram sem comunicação com o comando superior, estando num bunker a 40 metros de profundidade. A última onda de Growlers chegou à zona do ataque ao mesmo tempo, o que permitiu destruir até mesmo os complexos móveis russos Tor M2 e Pantsir S1. As tripulações russas que estavam preparadas para mudar de local tentaram se esconder em desfiladeiros e cavidades na neve. Mesmo esses movimentos foram rastreados pela inteligência americana em tempo real. Cartografia com georreferência foi usada para guiar o JDAM até as coordenadas transmitidas pela rede de satélites MUOS. Os comentaristas russos nos canais de televisão estatais tentaram manter a calma durante esse período. No entanto, as notícias da manhã foram interrompidas por problemas técnicos. Durante 1 hora e meia, vários canais de televisão, incluindo Rússia 24 e Zvezda, ficaram fora do ar. Fontes próximas da situação informam que o ataque com mísseis danificou antenas de satélite e retransmissores na região de Arkhangelsk. Foi aqui que o ataque dos Estados Unidos ultrapassou os limites do impacto militar normal. O efeito foi tanto físico quanto psicológico. Com um dos exércitos mais poderosos do mundo, a Rússia foi incapaz de retaliar. Nenhum avião foi abatido, nenhum míssil dos ICIAISIBA foi interceptado. As comunicações de rádio não funcionam. A lógica não funciona. As informações são imprecisas. Foi um colapso moral e físico da defesa. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, considera que o segundo ataque não teve como objetivo alcançar novos objetivos, mas sim consolidar o caos existente. Quando o inimigo tenta recuperar o controle, ele desorganiza e depois ataca novamente. Além disso, é importante notar que neste mesmo momento, a China tomou medidas inesperadas no Mar da China Oriental e as forças iranianas começaram a transferir mísseis para a costa do Golfo Pérsico, segundo a Al Jazeera. Essas ações claramente não são casuais, pois refletem a crescente pressão sobre os EUA em outras frentes geopolíticas. Washington pode ter decidido alertar os aliados de Moscovo, demonstrando sua capacidade de neutralizar, rápida e eficazmente, até mesmo uma região estratégica da Federação Russa. Tendo isto em conta, era importante que o comando americano não fizesse quaisquer declarações oficiais sobre o ataque. Embora o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tenha feito qualquer declaração, representantes da Casa Branca afirmaram que a operação tem um caráter de contenção limitada. No entanto, fontes da OTAN informaram que nas 48 horas após o ataque na Noruega e na Finlândia foram destacadas forças de reação rápida adicionais e uma esquadrilha de F-35 partiu para a Romênia. Isso indica que o ataque ao norte da Rússia fazia parte de uma estratégia mais ampla. Os Estados Unidos deixaram claro que na nova realidade geopolítica em que a China expande a sua influência e o Irão reforça a sua resistência no Médio Oriente, não é admissível demonstrar fraqueza. Enquanto isso, colunas de fumo subiam sobre Arkhangelsk, visíveis até mesmo de satélites comerciais. Os militares russos que sobreviveram nos bunkers tentavam restabelecer a comunicação e determinar as coordenadas dos restos da defesa antiaérea. No entanto, na prática, a guerra já estava perdida. A segunda onda destruiu não só a defesa, mas também o moral. Além disso, este é talvez o efeito mais poderoso que uma guerra pode causar atualmente. Menos de 6 horas após o início da operação em 16 de junho de 2025, a defesa estratégica do norte da Rússia estava quase totalmente destruída. O grande cinturão defensivo, construído ao longo de décadas desde a península de Kola até Severomorsk, ficou reduzido a ruínas, crateras fumegantes e um silêncio sepulcral. Um dos golpes mais simbólicos foi desferido contra o centro de comando da Frota do Norte, em Murmansk.
Embora o edifício estivesse protegido por uma camada de betão armado com mais de 15 metros de espessura, um impacto direto de um Tomahawk com uma ogiva de betão provocou uma explosão subterrânea que destruiu os poços de ventilação e bloqueou as saídas de emergência. Várias dezenas de oficiais, incluindo a alta liderança da força operacional, ficaram isolados. Ao mesmo tempo, bombas JDAM continuaram a realizar ataques pontuais contra pontes-túneis e nós ferroviários. Assim, o transporte de equipamentos e munições das regiões internas da Rússia ficou impossível. De acordo com a Interfax, devido à destruição da ponte sobre o rio Kola, o tráfego na linha ferroviária Kandalaksha-Murmansk foi completamente interrompido. Além disso, ao nível das divisões e brigadas, a rede de comunicações foi completamente paralisada. As linhas de comunicação de fibra ótica entre Arkhangelsk e o Península de Kola, os canais de satélite e os retransmissores foram desligados. Assim, partes isoladas do exército russo agiram em total isolamento, sem receber novas ordens e sem poder pedir ajuda. Nas ruas e nos subúrbios de Murmansk, começou o pânico. Os flashes foram vistos por civis que também ouviram estrondos e vibrações no solo. Muitos correram para porões e para o metro, onde passaram várias horas sem acesso ao mundo exterior. Informações sobre exercícios temporários e alerta de treino foram transmitidas pelos alto-falantes da cidade algumas horas depois. No entanto, a essa altura as redes sociais estavam repletas de fotos e vídeos dos locais dos ataques. Após esse colapso, o lado americano continuou a recolher informações. Em tempo real, drones de reconhecimento RQ-4 Global Hawk e aviões E-2D Hawkeye processavam imagens térmicas e de radar para rastrear os efeitos dos ataques. Segundo fontes do Pentágono, os dados foram imediatamente enviados para o centro de comando da OTAN em Ramstein, na Alemanha. Em seguida, foram enviados para o quartel-general do USS Gerald R. Ford. Assim, o quadro da destruição ficou completo. O mais preocupante é que a infraestrutura física foi destruída, e não o facto de as tropas russas não terem conseguido empreender um contra-ataque coordenado. Ao contrário da situação na Síria ou na Ucrânia, onde a Rússia utilizou com sucesso sistemas de guerra eletrônica e UAVs táticos, aqui eles se revelaram impotentes. A rapidez, a alta densidade dos ataques e a superioridade absoluta em termos de informação são as principais razões. O jornal francês Le Monde informa que os ministros da Defesa e os chefes do Estado-Maior se reuniram urgentemente em Paris e Berlim. A Alemanha expressou preocupação com a facilidade com que é possível destruir centros de defesa do mais alto nível com ataques aéreos e submarinos combinados. Isto lembra uma guerra de nova geração, onde a principal arma não é o míssil, mas o algoritmo, afirmou Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN. Ao mesmo tempo, no interior da Rússia, começaram medidas urgentes para transferir os estoques. No entanto, fontes do Ministério da Defesa da Rússia informam que o transporte é dificultado pela logística inadequada e pela falta de dados precisos sobre a extensão dos danos. As equipas não conseguem determinar quais são as reconstruções mais importantes sem dados do local dos eventos. Os navios americanos continuaram a realizar operações com precisão cirúrgica. A aviação de convés do Ford regressou a bordo, reabasteceu e estava novamente pronta para a batalha. As tripulações do submarino Florida preparavam-se para a evacuação da zona de controlo ativo, aprofundando-se nas correntes submarinas, onde as estações hidroacústicas russas não podiam detectá-los. A imprensa internacional começou a falar que os Estados Unidos da América demonstraram a primeira implementação completa da ideia de combate em rede total, em que cada componente, desde um drone até um satélite, funciona como parte de um único organismo de combate. Não se trata apenas de um sucesso tático, é uma revolução estratégica na qual a Rússia foi observadora e não participante.
É simbólico que às 10h30 da manhã, quando o dia de trabalho estava apenas começando em Washington, as baterias antiaéreas na região de Murmansk já não funcionavam mais. Considerada a defesa do Ártico, a Frota do Norte foi cegada, surpreendida e paralisada. Além disso, Moscovo perdeu efetivamente o controle sobre uma região vital, apesar da declaração oficial de interrupção temporária das comunicações. Não se trata apenas de uma derrota militar, mas também de uma perda de confiança no exército russo. Mesmo oficiais experientes reconheceram que ninguém esperava um ataque tão forte e preciso. Foi uma incisão cirúrgica no organismo de defesa, não um ataque. Além disso, a recuperação levará anos. Em 2025, o mundo poderá enfrentar um novo nível de instabilidade estratégica. Além disso, o ataque dos Estados Unidos às fronteiras do norte da Rússia não é apenas uma demonstração de força militar. É uma declaração de caráter político. Um gesto que esconde muitas mensagens enviadas simultaneamente a Moscovo, Pequim, Teherão e Bruxelas. É evidente que a mensagem foi transmitida a cada um desses destinatários. Por que agora? Em primeiro lugar, o Ártico está a tornar-se o epicentro do conflito geopolítico mais grave da história. Nos últimos anos, a Rússia aumentou ativamente a sua presença militar na região, construindo novas bases, melhorando as suas forças submarinas, lançando os sistemas S-400 e S-500 e reforçando a sua frota do norte. Os EUA e os países escandinavos, especialmente a Noruega e a Finlândia, que em 2024 entrarão oficialmente na OTAN, ficaram preocupados com isso. Analistas do The Atlantic Council acreditam que a operação empreendida pelos EUA é uma resposta aos esforços da Rússia para transformar o Ártico em um lago interno. Washington destruiu o mito da inacessibilidade estratégica da Península de Kola, demonstrando que nenhuma cúpula de gelo pode proteger Moscovo de ataques de alta precisão. Em segundo lugar, não se esqueça da China. No contexto da expansão da cooperação militar entre Moscovo e Pequim, a Casa Branca procura demonstrar que é capaz de neutralizar de forma eficaz e precisa um dos aliados de Pequim, sem provocar uma guerra em grande escala, especialmente em situações em que o Mar da China Meridional volta a aquecer. O jornal South China Morning Post observa que a China acompanhou atentamente o desenrolar da operação. Não é de surpreender que no mesmo dia tenham ocorrido manobras significativas da frota da PLA no Mar da China Meridional e Pequim tenha feito uma declaração suave, mas clara, sobre a inadmissibilidade da demonstração de força em regiões estrategicamente importantes. O Irão também não ficou de fora. Um dia após o ataque à Rússia na região do Golfo Pérsico, foram observados sistemas de mísseis e barcos patrulheiros iranianos. Tendo em conta o que está a acontecer no Iraque e na Síria, onde os EUA e o Irão já trocaram vários ataques, isso pode indicar que Teherão pretende reforçar a sua defesa para se proteger de ataques semelhantes por parte do Segué. Mas por que razão foi precisamente durante a presidência de Donald Trump, que prometeu repetidamente evitar novos conflitos militares, que os Estados Unidos realizaram uma demonstração tão ampla? A resposta está no seu princípio de poder através da dominação. Na essência, Trump está a tentar demonstrar que os EUA podem alcançar os seus objetivos não através da ocupação, mas através de ataques instantâneos que destroem a capacidade do inimigo de resistir. Não se trata de uma guerra como normalmente pensamos. É uma estratégia de intimidação baseada na superioridade em termos de inteligência, coordenação e tecnologia. É interessante que durante a operação não foi feito nenhum anúncio oficial sobre o início de hostilidades. Washington e Moscovo não anunciaram oficialmente o início da guerra. Isto sublinha que, atualmente, os conflitos estão cada vez mais a passar para uma zona cinzenta, ou seja, para uma área onde os ataques são lançados com objetivos estratégicos muito específicos, sem declarar guerra e sem desfilar com bandeiras. Dentro da Rússia, as consequências podem ser extremamente profundas.
De acordo com vários canais independentes do Telegram, foram iniciadas investigações internas no Exército e nos órgãos do FSB sobre o mau funcionamento do sistema de alerta precoce. São esperadas mudanças de pessoal nos departamentos de cibersegurança e reconhecimento por satélite. Isso é bastante lógico para o Kremlin, pois para eles, o principal golpe não foi a destruição das instalações, mas o facto de ninguém ter previsto a ameaça potencial. Além disso, os Estados Unidos serão agora vistos como um país que participa em intrigas diplomáticas, bem como um Estado capaz de, a qualquer momento, desferir um golpe decisivo contra um adversário estratégico. Os aliados já foram influenciados por essa opinião. Durante 2 dias após o ataque à Polônia, o Japão e o Canadá anunciaram oficialmente um aumento da prontidão para a guerra. Israel e a Arábia Saudita mantiveram negociações com o Pentágono e a China com a China. A arena mundial tremeu. A operação sem nome, realizada em silêncio e sem comunicações, entrou para a história como um evento que poderia marcar o início de uma nova era estratégica. Uma era em que o fogo da guerra pode eclodir em poucos minutos e se extinguir com a mesma rapidez, deixando marcas, fumo e consequências estratégicas por décadas. Embora a nova ordem mundial ainda não esteja pronta, uma coisa já está clara: aqueles que acreditam nos antigos sistemas de segurança não estarão preparados para o próximo ataque, porque as guerras serão encerradas até 2025. Elas estão apenas a começar.